Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, a mais um vídeo desse canal dedicado à educação digital. A educação digital é a principal forma de combate e prevenção aos perigos digitais, aos cyberriscos, que todos nós, estamos vulneráveis quando estamos nas redes sociais, nos meios digitais de comunicação, mas em especial as nossas crianças e adolescentes, que são hipervulneráveis e também estão hiperconectados. Então, portanto, precisamos nos informar, conhecer, refletir em conjunto sobre esses assuntos para estarmos aptos, para estarmos mais preparados para lidar com esses perigos digitais e proteger os direitos da criança e do adolescente da melhor forma possível, offline e também online. Então a nossa ideia aqui hoje é mais uma vez falar sobre o cyberbullying, já que é o cyberbullying a principal forma, de violação de direito da criança e do adolescente na internet. De acordo com o Unicef, o Brasil está no segundo lugar do ranking mundial dos países que mais pratica cyberbullying contra crianças e adolescentes. Então este é de fato um tema que nós devemos nos preocupar, é de fato um grande problema nacional a ser enfrentado. E nós adultos, educadores, pais, responsáveis, famílias, sociedade, precisamos nos importar mais com esse assunto, nos informar mais sobre esse tema para poder proteger da melhor forma possível as nossas crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, relacionado ao cyberbullying, quero trazer aqui mais alguns temas correlatos a esse assunto e que também nos fazem refletir, e abordar o assunto também de forma indireta. E eu quero trazer aqui 3 pontos que nós podemos relacionar com o cyberbullying, 3 outros perigos digitais que derivam ou estão relacionados com o cyberbullying em alguma medida, que são body shaming, fake news e cultura do cancelamento. São 3 assuntos que indiretamente fazem com que a nossa reflexão chegue ao tema cyberbullying, porque de alguma forma se relacionam ou derivam desse grande tema. E isso também é interessante para nós pensarmos em formas de abordagem desse assunto em sala de aula, com os nossos alunos, enquanto nós educadores, e também dentro de casa, na família, com os nossos filhos, enquanto pais e responsáveis por crianças e adolescentes. Então é também interessante abordar esse assunto de outras formas para que não seja sempre o mesmo tema, para que a gente não fique sempre debatendo o mesmo tema. Trabalhar o cyberbullying de forma indireta é também uma forma bem produtiva e interessante de abordar esse assunto com as nossas crianças e adolescentes. Então vamos começar aqui, acho que de trás para frente, na verdade, mas vamos começar pela essa ideia de cultura do cancelamento, que é algo que a gente vê acontecer muito nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. O cancelamento, ele acontece também de forma presencial, e aqui nos reportando mais uma vez ao tema crianças e adolescentes, vamos usar a escola como um dos principais exemplos para falar sobre esse relacionamento presencial entre crianças e adolescentes, já que ali eles desenvolvem as relações sociais para além da família. Então é um lugar de extrema importância para conformar essas relações e também para que eles se desenvolvam enquanto indivíduos, para que eles consigam desenvolver a sua personalidade, a sua identidade. Então é um grande foco e é um lugar ideal também para abordagem e trabalho desses assuntos. Mas então, utilizando a escola como exemplo, pensamos aqui num grupo de alunos que está presencialmente reunido ali na escola e aí acontece alguma situação de que um aluno destoa, diz algo que o grande grupo não considera, não aceita como verdadeiro ou não aceita como adequado, enfim. Age de alguma forma, tem algum tipo de comportamento que destoa daquilo que o grande grupo entende como adequado. E aí o que acontece? Acontece o cancelamento daquele indivíduo, Acontece o isolamento por parte do grande grupo em relação àquele aluno, aquele indivíduo. Isso faz com que a pessoa se sinta isolada, com que ela se sinta não pertencente, e nós sabemos que nesse momento da vida,
especialmente, né, é um momento em que a personalidade, a identidade e essa necessidade de adequação ao grupo tem um peso muito significativo, isso traz um dano emocional bastante grande e até em alguns casos bastante grave, e se não resolvido, que ainda possa repercutir na vida adulta desse indivíduo. Então, portanto, o cancelamento é algo que a gente vê acontecer nas redes sociais e que é importante utilizar esses exemplos famosos, né, que a gente vê acontecer nas redes sociais, na argumentação, né, no trabalho desse tema com crianças e adolescentes, vamos dizer, na escola, né? Então, para quando aquela situação escolar acontecer, é uma boa forma de trazer novos exemplos que acontecem nas redes sociais, como forma de elucidar que aquele comportamento que está acontecendo na escola tem muito a ver com aquilo que a gente vê, sofre muitas vezes, né? Porque é alguém que a pessoa segue, que gosta, que admira, enfim, que a gente vê acontecer nas redes sociais e pode estar acontecendo presencialmente também. E pode ter o mesmo impacto, né, que a gente vê na rede social com aquela pessoa que se segue, que se admira, etc. Então, é uma forma também de abordar esse assunto e de chamar a atenção das crianças e adolescentes sobre a importância de não agir dessa forma, né, para evitar não só violar direitos, mas também evitar produzir um dano emocional para alguém, para algum colega que depois pode vir a ter problemas com isso futuramente. Então, cancelamento é um tema diretamente relacionado ao cyberbullying e também precisa ser conversado em sala de aula, dentro da família, com os filhos, enfim. É preciso que as crianças e adolescentes também exercitem esse pensamento crítico em relação ao cancelamento, pensando aqui sob uma perspectiva, né, que se relaciona ao cyberbullying. Além do cancelamento, né, algo que também está bastante relacionado a esses assuntos é o body shaming. E o body shaming é aqui numa tradução simples e grosseira algo como vergonha do corpo, né? Mas vergonha não uma questão pessoal, um constrangimento pessoal em relação aos seus aspectos físicos, mas uma vergonha produzida pelo olhar crítico do outro em relação aos meus aspectos físicos. Então, é algo provocado por terceiros que faz com que o indivíduo se sinta inadequado, que o seu corpo não está conforme, né? Não está adequado àquilo que é considerado um padrão. Então, nesse momento da vida, especialmente, é algo bastante sério da gente pensar, especialmente porque eles estão em transformação em vários sentidos, inclusive transformações físicas. E é natural que haja um desconforto com o próprio corpo em determinado momento desse desenvolvimento. E o body shaming aqui, quando acontece na infância e adolescência, ele também pode se transformar num trauma que para a vida adulta, depois dificilmente ou com maior dificuldade, se vai desfazer essas marcas negativas que foram ali realizadas durante essa fase de adolescência ou de infância em relação a algum aspecto físico do corpo. Então, o body shaming a gente sabe que é bastante comum, é uma forma de cyberbullying, inegavelmente, e a gente também pode trabalhar esse assunto por meio, né, da aceitação positiva do próprio corpo, da aceitação positiva do desenvolvimento, né, mostrando a importância das diferenças, mostrando a importância de aceitar as transformações do corpo, né, e principalmente mostrando essa questão de não existir padrões onde a gente precisa estar conforme aqueles padrões ou não. Então, é através dessa ideia, né, de aceitação positiva, é que a gente consegue combater e explicar também o quão maléfico pode ser a prática do body shaming, especialmente nessa fase de infância e adolescência. E o terceiro tema que eu queria trabalhar aqui, também relacionado ao cyberbullying, são as fake news, as notícias falsas, enviesadas, distorcidas, fora de contexto, né? São diversas formas, né, de praticar a desinformação e que levam aí essa grande nomenclatura de fake news. E as fake news também estão relacionadas com cyberbullying. A gente vê muito falar sobre fake news, especialmente nesses períodos eleitorais, né?
A gente vê, infelizmente, não só esses alertas, mas a gente acaba recebendo e, infelizmente, muitas vezes consumindo essas notícias falsas, mas é algo da gente pensar também sobre essa perspectiva de desenvolvimento da criança e do adolescente. E aqui nós vamos lá para o conceito tradicional de notícias falsas, né? O conceito desenvolvido ainda no século XIX, quando se começou a falar sobre notícias falsas, que eram aquelas tradicionais mentiras, né, propagadas e divulgadas pelos meios tradicionais de comunicação e que, é claro, né, ao serem propagadas por grandes meios de comunicação, acabavam então sendo recontadas tantas e tantas vezes que acabavam se transformando numa verdade. Então, as fake news, de certa forma, também se relacionam com o cyberbullying, porque inventar uma mentira sobre alguém, publicar, né, postar uma situação mentirosa sobre alguém, é uma forma de fake news e é uma forma de cyberbullying. Então, é também importante alertar as nossas crianças e adolescentes sobre esses perigos, não só no sentido de desinformação, né, no sentido de desinformação quando a gente está falando aqui de questões políticas, eleitorais, etc., mas também a importância de não disseminar notícias falsas uns sobre os outros, especialmente nos meios digitais de comunicação, onde nós sabemos que podem ser recompartilhados, né, e acabam sendo divulgados amplamente e recebem aí uma propagação exponencial. Então, tudo o que vai para os meios digitais de comunicação é recebido e é refletido de forma diferente. E é muito importante nós pensarmos na educação digital, não só sobre o aspecto familiar, mas também sobre o aspecto escolar. Porque é nessa fase da vida também que a gente realiza, né, da melhor forma possível a educação cidadã, e a educação cidadã também está relacionada à educação digital, porque é com o bom uso das redes sociais que nós vamos então juntos construirmos um ambiente digital mais saudável, mais respeitoso e efetivamente mais democrático. Então esses eram os temas que eu aqui de uma forma muito breve quis trazer para a gente pensar junto, né? E especialmente para a gente se informar e refletir sobre o quão importante é levar esse debate para as nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigada pela sua atenção até aqui. No próximo vídeo vamos falar mais sobre educação digital, porque esse é o nosso foco, né? Esse é o objetivo, propagar a educação digital para que todos nós possamos desfrutar de um ambiente digital mais harmonioso e mais saudável. Muito obrigada, e aí deixa aqui seus comentários, curtidas, compartilha esse vídeo, enfim, né, gostaria de levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis e conto com esses amigos que estão aqui comigo neste canal. Então até o próximo vídeo, muito obrigada, deixa suas sugestões aqui e nós nos vemos então lá no próximo vídeo.